Bem-vindo a Vestibular em Cena. Hoje nós vamos tratar da abertura econômica e, quem sabe, da abertura política em Cuba, na prova da UERJ. Bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. Que tal nós começarmos em alto volume? Saca só o flash que nós temos para vocês. Pois é, esse é um flash do show dos Stones em Cuba e que, de certa forma, colocou fim à Guerra Fria naquele país. Bom, afinal de contas, os cubanos passaram 49 anos sob a batuta de Fidel Castro. E nós também tivemos o nosso comandante, o nosso líder, que capitaneou o Brasil por 49 anos, que foi o grande Dom Pedro II. Porém, como nós sabemos, no século XIX, se dizia que o grande Pedro II, na verdade, ele foi fundado para exercer o poder. Agora, já o Fidel... Essa é uma das muitas expressões que marcaram o governo de Fidel, que faleceu no último dia 26 de novembro de 2016. Ou seja, do ponto de vista do governo, dizer que a revolução era constante era uma forma de garantir a adesão da população aos programas de governo, que dentre muitos avanços e desafios conseguiu erradicar o analfabetismo já em 1961 e investiu pesado na formação da medicina, tendo hoje cerca de 190 mil médicos, ou seja, um para cada 640 habitantes. Agora, é claro que nem tudo é sol naquela ilha do Caribe. Do ponto de vista da oposição, o que não faltou foi um intenso controle sobre as produções culturais, através do ICAIC, que era o Instituto de Cinema e Artes do país. E também não faltou perseguição e repressão política contra os chamados dissidentes, isto é, todo aquele e aquela que de alguma forma era contra o regime de Fidel. Bom, que tal ouvi-los nesse momento? Desde que nací en Cuba, desde que nací, nunca había visto una reacción del pueblo de esa índole. A partir de ahí sucedieron muchas cosas. Tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran viajar a Estados Unidos. O fato é que, nessa última década, nós passamos a consumir cada vez mais cultura cubana, seja através do polêmico Buena Vista Social Club, de Wim Wenders, um grande filme, mas que deu o que falar dentro da ilha, e nós vamos deixar o link aqui para você acompanhar, seja através da sua literatura, com nomes importantes como Wendy Guerra, Juan Pedro Gutierrez e Leonardo Padura, que também é colunista da Folha de São Paulo, que também esteve presente no enunciado da questão 57 da UERJ de 2016. Bora acompanhar a leitura? Se há apenas 5 ou 10 anos dissesse alguém em Cuba que um presidente norte-americano visitaria a ilha, a resposta seria um sorriso irônico. Mas, se fosse mencionada a possibilidade de ver os Rolling Stones tocando em Havana, a reação teria sido uma gargalhada, ou um grito, se a pessoa assim informada tivesse os seus 60 ou 70 anos de vida. Porque aqueles que fomos jovens em Cuba na década de 1960, dificilmente esqueceremos as críticas políticas quando confessávamos ouvir os Beatles ou os Stones. Quem poderia ter previsto? Definitivamente, os tempos estão mudando. As considerações do escritor sobre a sociedade cubana indicam que, na década de 60 e no momento atual, as diferenças entre as condições de vida são contextualizadas, respectivamente, pelos seguintes aspectos das relações internacionais. Leonardo Padura é considerado um dos melhores escritores contemporâneos de Cuba, isto é, um dos melhores da sua geração. E como eu disse a vocês, ele também é um colunista da Folha de São Paulo. Bem, aqui o nosso dever é dizer isso para vocês. Leiam jornais, leiam periódicos,
Sim, eles caem nos vestibulares. Padura tinha 4 anos de idade quando Fidel chegou ao poder. Ou seja, de certa forma, a sua biografia também é uma biografia dos Castros no poder em Cuba. E de certo que a leitura do texto pode soar um pouco absurda para você, afinal de contas você é vestibulando e deve pensar que mal existe em ficar ouvindo Beatles ou Stones, né? Sendo assim, que tal dar um pulo no show para a gente sacar um pouquinho do ar de novidade e ineditismo que ele trouxe para o país? E aí, deve ter sido demais, não? Imagine vocês assistir ao muro de Berlim cubano cair sob seus olhos. Pois é. Agora, voltemos de fato ao enunciado que exige que você reconheça as diferenças entre as condições de vida ontem, durante a Guerra Fria, e hoje na chamada Nova Ordem Mundial. Vamos às alternativas. A letra A cai entre nós. Nem se você tivesse tomado muito rum, você teria anotado essa alternativa. Afinal de contas, totalitarismos é um tema exclusivo da Europa do período entre guerras. A letra B não é adequada porque a União Soviética passa a sofrer uma concorrência ideológica da China maoísta a partir de 1956. Como eu e vocês sabemos, a China maoísta propõe uma guerrilha rural como alternativa à chegada ao poder. A letra C, então, é adequada, porque ela vai resumir o espírito da Guerra Fria. Ora, como nós sabemos, quando se vive numa Guerra Fria, ou você é de direita ou você é de esquerda. Isso significa que a tua cabeça vai pensar de maneira maniqueísta. A letra D não é adequada porque, como nós sabemos, a diplomacia dos países latino-americanos sempre sofreu grande influência dos países centrais, isto é, do hemisfério norte, tanto ontem como hoje. Portanto, a alternativa correta é a letra C. As we're watching Air Force One just moments away from landing. But Pamela, with me right now in studio, this is really symbolic of change. Try to make it irreversible is what they say, so that the relations and engagement has begun. So here it is. You see wheels down. Right now, we have that front wheel needing to come down until it's official right there. But President Obama has landed now in Cuba, in Havana. And they're saying this is a new era, and Cuban Americans want to be part of moving forward and investing in the future of the island. Along those lines, Portia, while you're speaking, I just want to point out that live on your screen right now is the President and Mrs. Obama with their daughter, Sasha Malia, walking down off Air Force One, and for the first time in nearly 90 years, a U.S. president will step foot on Cuban soil. You can see him being greeted there. Ao aterrissar em Cuba em março de 2016, Obama não só trazia em sua mala os Stones, mas também um aperto de mão diplomático com o aval do Papa Francisco. A intenção era estreitar os laços diplomáticos e reforçar os vínculos econômicos. E como se tem notado, o processo de livre comércio em Cuba tem sido um passo decisivo para a transição política no país. Ao assumir o poder em 2008, Raul Castro decretou uma lei dizendo que agora, no máximo, um presidente pode ficar 10 anos no poder na ilha. Pois é, em 2018, então, nós teremos novas eleições. Até lá, o país vai ter que aprender a conviver com a herança desses outros revolucionários, os Rolling Stones, que cá entre nós temos que concordar com Veríssimo, quando ele disse que os Stones levaram a revolução dos Beatles a um passo adiante, pois, além de serem heróis culturais e proletários, tais como os Beatles, eles eram heróis culturais, proletários e feios, portanto, mais democráticos e mais perigosos. No mais, continue nos acompanhando, mandem sempre as suas dúvidas, críticas e sugestões. Não deixem de acompanhar a filmografia que nós deixamos aqui na descrição do vídeo a respeito do tema da nossa aula, tá certo? Abraços fortes e até a próxima!